Olá, você conectado no Portal Plox. Estamos chegando ao fim de 2020 e para encerrar esse ano, nós vamos ter um bate-papo com o prefeito de Ipatinga, Nardielo Rocha, que gentilmente aceitou conversar conosco para fazer um balanço desse mandato dele e explicar algumas questões de dúvidas que você aí de casa tem a respeito da cidade. Então, prefeito, muito obrigado por estar participando com a gente aqui hoje. É um prazer, Marcelo, recebê-lo mais uma vez e dizer que durante todo o nosso mandato foi com muito carinho e respeito que nós tratamos toda a imprensa, e com o Plox não foi diferente, mesmo porque entendo que o papel da imprensa é fundamental na democracia e, acima de tudo, no dia a dia do povo de Ipatinga e, claro, do Brasil e do mundo. Então, prefeito, a gente vai começar falando da eleição do senhor. O senhor foi eleito aí numa eleição extemporânea, uma votação muito grande, né? Uma boa parte da população escolheu o senhor. E o senhor, nascido em Ipatinga, né, o primeiro prefeito, o que foi isso para o senhor na época? Olha, na verdade, eu falo que Deus ele prepara as pessoas, né? Quando eu vim a ser prefeito de Ipatinga, na eleição extemporânea, há 2 anos e meio atrás, eu já havia sido presidente da Câmara por 4 vezes, estava no meu quarto mandato de presidente, vereador por 4 vezes, e tinha passado por praticamente todos os cargos de comissão dentro do Legislativo, um metalúrgico de mais de 25 anos de carreira, inclusive aposentado, e uma pessoa que começou a vida aqui na cidade como borracheiro, estava preparado para poder ser prefeito de Ipatinga. Não porque eu seja bom, mas porque Deus me preparou. E isso fez a diferença. Foram 2 anos e meio de muita luta, de muita dificuldade, no período mais difícil da história de Ipatinga, desde a sua emancipação, tanto na parte financeira, como também com a pandemia que assolou o mundo, mas eu considero que Deus nos honrou e nós estamos entregando uma cidade muito, mas muito melhor do que nós recebemos. E como é que o senhor avalia o momento político de Ipatinga, que naquela época vinha de prefeitos eleitos, prefeitos cassados, prefeitos cassados, e deu-se fim agora com a gestão do senhor, e agora nós vamos ter um novo prefeito, mas dentro da normalidade, vamos dizer assim. Isso é muito importante, esse era um objetivo nosso. Nós tínhamos isso como meta, que era trazer de volta para Ipatinga a estabilidade política que Ipatinga precisava há muitos e há muitos anos. E nós assim o fizemos. Mais do que isso, nós estamos chegando no final de um governo que não teve sequer um indício de corrupção. Um governo que tem um portal da transparência da Covid-19 hoje, reconhecido com nota de 98,25 pelo Tribunal de Contas da União, que passou por denúncias inclusive ao Ministério Público Federal de recursos, como do Covid, repito, foi investigado e tirou nota 10. Nós estamos entregando de novo uma cidade com estabilidade política. Isso é muito importante para quem está chegando. Falando um pouco, então, já que você citou a questão da pandemia, do vírus, do Covid-19, antes um pouco da pandemia, de chegar a Ipatinga, os primeiros casos, o senhor chegou a afirmar que Ipatinga estava preparada, que treinou, que preparou os servidores, funcionários. Realmente isso é um fato, mas nós tivemos aqui um número, estamos tendo um número muito grande de casos, voltamos a ter várias mortes, né, infelizmente. No final do seu mandato, o senhor acredita que Ipatinga realmente está preparada, esteve preparada para enfrentar essa pandemia? Marcelo, na verdade, esta frase de que Ipatinga estava preparado, ela foi totalmente politizada dentro da campanha. Agora a campanha já passou, não precisa de você levar, né, nessa situação. Na verdade, quando eu falei que Ipatinga estava preparado, foi dessa forma que você acabou de falar. Antes de ter o primeiro caso em Ipatinga, os nossos profissionais da saúde, os nossos infectologistas, nossos técnicos, enfermeiros, funcionários de UBS, já estavam treinados, inclusive para fazer os testes, etc, etc. Aí politizaram a frase, querendo dizer que Ipatinga não ia ter Covid, porque aqui não ia morrer ninguém. Ipatinga não vive numa bolha. Ipatinga, na verdade, assim como todas as cidades do mundo, eu falei do mundo, e aí eu estou me referindo também aos Estados Unidos, não tinha ninguém com um sistema de saúde preparado para a Covid-19, porque ela não existia.
Como que você prepara para uma coisa que não existe? Só se você for Deus, Jesus. Né? Então, eu me referia a esses profissionais que, se não fosse eles, inclusive, a situação era muito pior. Agora, Ipatinga tinha 10 leitos quando começou a UTI, hoje nós temos 45. Ipatinga tinha 30 leitos eu falei de UTI, ele tinha 30 leitos referentes à enfermaria, hoje tem mais de 60. E nós preparamos um hospital de retaguarda, diga-se de passagem, sem um centavo dos recursos públicos da Covid, e nem precisou de ser usado. Ah, mas as UTIs estão lotadas. E vão ficar lotadas, sabe por quê? Porque não adianta você montar um hospital de campanha, falar que vai montar UTI, isso é balela, isso era conversa de quem estava em campanha. Vamos ver se vai fazer. Por que não tem jeito de fazer? Primeiro que não tem respirador. Ainda que tivesse, não tem profissional. Cada médico hoje está extremamente saturado, cansado. O nosso sistema de saúde, ele é um sistema hoje de seres humanos cansados, mas guerreiros, que estão lutando ainda. O que nós precisamos é de nos precaver, é de manter principalmente as exigências sanitárias. E quando nós fechamos o comércio lá atrás, é porque nós não tínhamos leitos. Então nós tínhamos que segurar o crescimento da Covid para preparar, para fazer o leito, para comprar o respirador, que Ipatinga comprou mais barato do Brasil, R$60 mil cada um. E hoje o que você está vendo é uma cidade que conseguiu funcionar no final do ano, principalmente o seu comércio, sem colocar em xeque a nossa economia, porque ela se preparou lá atrás, mas que vai responder por isso a partir de janeiro. Você não tenha dúvida disso. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, decretaram o fim de uma pandemia que não acabou. As pessoas estão decretando o fim do que ainda não acabou. E quando nós falamos que ia fazer o SEAC, o Centro Especializado de Atendimento do Covid, ali onde era o restaurante popular e que está ficando pronto, eu fui motivo de chacota. Falaram assim, agora que já está acabando a pandemia, cadê a pandemia que está acabando? Nós sabíamos que ela não estava acabando. Nós estamos acompanhando, nós temos dados. Então, na verdade, nós preparamos agora para poder ter leito, estou falando de leito, não estou falando de novo de profissional, e por isso teve condição de abrir, mas não tenham dúvida que o que aguarda o Brasil não é fácil, porque a pandemia foi politizada no Brasil. Não se uniu para definir. Cada cidade, cada estado, cada um dentro dos seus interesses políticos tomaram suas decisões. E o preço vai ser pago agora. Infelizmente, a vacina também está sendo politizada. É lamentável, mas é o que nós estamos vendo. Por falar na vacina, o senhor, qual é a opinião do senhor? Hoje se discute muito a questão da vacina, vacina da China, vacina dos Estados Unidos, da Rússia. Qual que é a opinião do senhor sobre a vacina? Sobre tomar ou não, ser obrigado ou não? Olha, isso é algo, o que eu lamento sobre a vacina é que todos deveriam estar convergindo para buscar o mais rápido possível um sistema de vacinação no país. Países da América Latina, como o próprio Chile, já estão vacinando. A Argentina começou a vacinar a partir de ontem, se eu não me equivoco, ou de hoje, a Sputnik. Enfim, nós estamos atrasados nessa questão da vacina. E o motivo é um só, politização da vacina. Então, por interesses de A ou de B, a gente vê o carro não andar. E nós precisamos, o mais rápido possível, de ter a vacina disponível no mercado. Quem vai tomar e quem não vai tomar é outra discussão. Mas a vacina tem que estar disponível no mercado. E se você quer tomar, Marcelo, hoje você não consegue tomar, porque no Brasil ainda não tem. Já tem na Argentina. A gente gosta de bater no argentino, fala que eles estão atrasados, que não sei o quê, mas estão vacinando lá. Né? Lá no Chile está vacinando. Você vê que lá em Israel, né, o presidente, o líder maior de Israel, foi o primeiro a vacinar, fez questão de pôr o braço dele. E nós não temos nem vacina ainda no Brasil. Isso que é lamentável. Nós estamos preocupados em discutir se tem que ser obrigado ou não. Não tem ainda. Isso é conversa do boitatá. Primeiro nós temos que ter a vacina. Depois nós vamos fazer essa discussão. E o que o STF discutiu e definiu não é que ninguém é obrigado a vacinar. O que o STF definiu é que pode haver restrições caso o Brasil queira fazê-lo para quem não vacinar. Você quer um exemplo claro? Uma criança que quer entrar para estudar na rede municipal, na rede pública, na rede estadual, não tem que apresentar o cartãozinho de vacina? Senão não matricula. Então isso já existe. Nós estamos discutindo sexo dos anjos. Nós estamos querendo discutir o que nós não temos,
Nós tínhamos que estar unidos para ter a vacina. Depois discute quem vai vacinar e quem não vai. Um outro fato que marcou o governo do senhor foi a questão envolvendo o comércio, né? O funcionamento, flexibilização. Eu queria que o senhor avaliasse também, dentro das decisões tomadas pelo senhor e pelo Conselho Gestor, se todas as atitudes tomadas em relação aos comerciantes, ao funcionamento de shopping e tudo mais, se foram as corretas, melhores para a cidade, e se o senhor também, em algum momento, chegou a ser voto vencido dentro do Conselho. Não, na verdade, é importante dizer que o grande problema da Covid foi a politização. Eu repito, eu faço sempre questão de deixar isso bem claro. Cada cidade tem um sistema diferente. Ipatinga, nesse momento, tem 100% de leito de UTI ocupado, Marcelo. 50% é de fora do município. Ipatinga não cuida só de ipatinguenses, quem dera. Então, o caso de Ipatinga ele é tratado de uma forma diferente. Além de que nós temos no Hospital Mascunha alta complexidade, que também é interna em UTI e joga o número de UTIs para cima. Então, Ipatinga é totalmente diferente. Nós temos aqui 35 municípios. A politização, ela foi esse fator preponderante porque era um ano eleitoral. Talvez, se não fosse o ano eleitoral, nós não teríamos a politização. E eu repito, nunca o comerciante foi o culpado pelo coronavírus. Ele era uma das vítimas. O culpado é a Covid-19, é o vírus. Só que o fluxo que gera o comércio, e aí ele aconteceu agora no Natal, e em janeiro nós vamos ver como que vai ser o resultado, tomara que não tenhamos problemas mais graves. Naquele momento lá atrás, quando nós tivemos que fazer a interrupção por 15 dias de funcionamento do comércio, é porque nós tínhamos que acabar de preparar esses leitos, esses respiradores, para nós termos a condição que nós tivemos agora de atender o comércio, mesmo ainda com a pandemia acontecendo. Então, tudo aquilo que foi feito lá atrás não foi culpa do Conselho Gestor. O Conselho Gestor participou diretamente das decisões junto conosco, mas ali a decisão foi colegiada, e quem assinou foi eu. Então, o responsável sou eu. Eu que assinei todos os decretos. E eu faria tudo de novo. Porque, na verdade, ali nós estávamos preocupados com vidas. Nós colocamos a vida acima de tudo. Então, eu não queria fechar nenhum comércio. Mas entre fechar um comércio e fechar a tampa do caixão da mãe de alguém, ou do pai, ou do próprio cara, eu preferia fechar o comércio. E nós só fechamos, repito, 15 dias. E depois mais 15. Calil fechou 5 meses e ganhou a eleição no primeiro turno. Então, não é isso que vai me preocupar referente à eleição. Muito obrigado, prefeito. Eu agradeço o tempo do senhor com o Plox e agradeço você também que acompanhou essa entrevista até aqui. Um ótimo ano novo, um ótimo 2021 para você. É notícia, tá no Plox. Plox.